eu sou Erivelton Fortunato e venho apresentar esse novo projeto do Conselho para vocês. A gente vem trazendo uma espécie de bate-papo com especialistas da área do mercado imobiliário para trazer novidades, informações e principalmente falar sobre os desafios que os corretores vêm enfrentando durante esse período que estamos vivendo. Hoje vamos falar um pouco sobre o mercado de imóveis populares e como esse setor tem reagido à pandemia. Para nos ajudar a entender um pouco dos desafios desse segmento, nós trazemos o corretor de imóveis especialista Marcos Vinícius Barcelos. Se apresenta aí para a galera. Então, Erivelton, é um prazer, né? Poder estar mais uma vez aí contando com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês, em estar podendo mostrar um pouco do nosso ideal, do nosso trabalho, né? E aqui em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro, eu sou um corretor, posso dizer, especializado 80% no programa Minha Casa Minha Vida, porque a grande maioria, a massa da população aqui, busca realmente comprar alguma coisa mais em conta. São pessoas que estão começando a sua vida comercial aqui nas empresas da Petrobras, aqui próximo, aqui ao lado, em Macaé. Então, são muitos jovens de 18, 19 anos, 20 anos. Então, nós aqui atendemos a grande massa, são esses jovens, esse público específico. E eu me considero hoje, depois de ter vendido centenas de unidades ao longo dos anos para essa classe, um corretor especializado no programa Minha Casa Minha Vida, em imóvel de baixo custo. Essa é a minha praia aqui. E, claro, sou especializado em toda a parte de legalização no segmento imobiliário, independente do valor, de onde esse imóvel esteja também. Aproveitando esse gancho que você começou falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, eu queria falar contigo, inclusive, sobre a mudança, né, que está para ter do programa Minha Casa Minha Vida, que vai ser meio que reformulado para o programa Casa Verde e Amarela. O que você acha que vai ocorrer com essa mudança? Então, eu como profissional da área imobiliária, eu sempre aguardo, de fato, as mudanças ocorrerem, né? Muitas das vezes já houveram algumas especulações sobre inúmeras mudanças de nomenclatura, mudanças no normativo da própria instituição Caixa Econômica Federal, mudanças na linha de crédito, no nome da linha, na extinção ou na própria criação de uma nova linha de crédito. E agora eu tenho ouvido muito aí nos meios de comunicação e na internet de que haverá uma mudança de nomenclatura do programa Minha Casa Minha Vida e também as taxas e alguma coisa com certeza do normativo também. A gente espera que isso venha contribuir mais ainda para esse público que sonha em ter o seu primeiro imóvel. É o sonho de todas as pessoas que estão vivas e nessa faixa etária, já casadas ou solteiras acima dos 18 anos, é ter o seu primeiro imóvel. Então, a gente espera que essa mudança seja uma mudança tão boa quanto essa última agora, que houve no ano passado, na criação da tabela IPCA. O mercado reagiu bem, as pessoas começaram a comprar imóveis de um patamar mais alto, os corretores puderam vender um pouco mais, os construtores a construir um pouco mais, e a tabela, para mim, pessoalmente, foi um sucesso. A tabela IPCA criada, meio que substituindo a SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupanças, né, em empréstimos, e veio com juros bem menor, com risco, claro, maior, caso o mercado tenha algum tipo de instabilidade, mas até agora tem funcionado muito bem. Então, a gente espera que a mudança do programa Minha Casa Minha Vida, não importa se no nome ou na própria maneira de gerir o programa, a gente espera que isso aconteça de uma maneira a beneficiar essas pessoas que esperam pelo seu primeiro imóvel, não importa se ele é popular ou não. Certo. E esse segmento dos imóveis populares tem mostrado muita resistência nesse período de pandemia. A gente percebeu baixa na venda dos imóveis de alto custo, né? Mas os imóveis populares têm feito uma forma de resistência, né, nesse período. Como que você acha que ele tem reagido assim, à pandemia? Então, toda crise levam as famílias e as pessoas individualmente a fazerem ajustes. Você é obrigado a ajustar o teu modo de viver diante de uma crise. Toda crise leva à falta de quê? A falta de dividendos,
né? Falta diminuição de salário, fechamento de negócios, negócios que eu digo de comércios, né? Então, as famílias se ajustam, economizam um pouco mais, enxugam o seu orçamento, e isso também acaba ocorrendo com a perspectiva que ela tinha de alugar ou comprar um imóvel mais caro. Ela acaba, obviamente, descendo um degrau, descendo 2 degraus e comprando um imóvel um pouco mais barato. E o imóvel popular, que sempre existiu, mas agora, com o advento do programa Minha Casa Minha Vida, que estende a compradores, aqui na minha região, compradores até 7.500 reais conseguem se adequar ao programa. Aí no Rio de Janeiro, onde você está, a população é muito maior, então as pessoas têm uma renda um pouco maior, atingem um patamar também de compra de imóvel pelo programa um pouco maior. Então, esses imóveis sempre estiveram em ponta de lança, sempre foram os mais vendidos. Mesmo na época, quando não se tinha qualquer crise, o imóvel barato sempre foi o imóvel barato. As pessoas sempre compraram em maior quantidade. E hoje a gente vê que as famílias que antes tinham a perspectiva, um ideal de comprar alguma coisa um pouco mais cara, em virtude da crise, né, tornaram a sua opção um pouco mais humilde. Desceram um degrau ou 2 e estão realmente comprando em maior número os imóveis que têm essa faixa de mais popular de renda, né? Então, eles têm saído muito mais, têm se vendido, vamos botar 10 para 1, ou seja, 10 imóveis populares para um imóvel que não é tão popular assim, o médio padrão, por exemplo. Alto padrão nem está se vendendo muito, independente da região, o alto padrão tem ido mais lentamente, né? Para aquele que não perdeu renda, para aquele que é um empresário, por exemplo, continua bem com a sua empresa, fez uma gestão boa de crise, né? Esse não continua sempre comprando, mas em menor número, né? E em maior número está a grande massa da população que quer morar, não quer pagar aluguel, que é um valor que mal ou bem você acaba gastando e investindo sem um retorno futuro. Então, ele quer pagar o imóvel dele. As pessoas querem comprar, elas gostam de pagar a prestação, porque a prestação é uma prestação mais baixa, então a pessoa se sente bem pagando. O nível de inadimplência de imóvel popular é muito baixo. Eu conversei ontem com um gerente amigo meu, que eu faço processo com ele já há mais de 10 anos, e ele disse: Marcos, o nível de inadimplência dos processos que você faz comigo nesses últimos 10 anos deve estar abaixo de 1%. Imagine. Por quê? Porque ninguém deixa de pagar uma prestação popular, mesmo no momento de crise. Ele se ajusta daqui, se ajusta dali. Então, as famílias têm escolhido comprar imóveis realmente de um custo mais barato do que antes eles estavam pretendendo comprar, talvez utilizando uma renda maior. E mesmo que essa renda hoje ela exista, as pessoas estão preocupadas se amanhã essa renda vai existir, né? Hoje, o chefe de família ou a mesma esposa, que hoje trabalha também, estão lá trabalhando, mas estão sendo sempre avisados: olha, pode piorar, pode piorar. Então, esse receio e a responsabilidade de cada pessoa faz ela, então, reduzir um pouco o sonho dela para dar equilíbrio, tranquilidade ao bolso dela e a família continuar morando, né? Até porque, mais para frente, a pessoa pode ir para um imóvel melhor. Bom, você já deixou meio que claro que o programa Minha Casa Minha Vida, de certa forma, é um facilitador, né, para essas famílias conseguirem a compra desse imóvel popular. Mas você conseguiria listar assim, quais são os desafios e as facilidades, né, que permitem que essa modalidade de imóvel se sobressaia mesmo durante esse período de pandemia? Com certeza eu consigo, com muita facilidade, né? Então, uma vez que você tem um imóvel que foi praticamente construído para uma classe de pessoas, essa classe de pessoas tem esse imóvel à disposição. Porém, você tem custos para a aquisição desse imóvel, né? E que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas. E você tem também a questão da renda. Então, se você tem uma renda baixa, não significa que você, propriamente dito, é
um cliente perfeito para o imóvel popular. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Então, se você tem uma renda de R$ 2.000, eu tenho imóvel para você aqui na minha cidade, Rio das Ostras, onde você vai pagar 590, 600, R$ 610 de prestação. Apartamentos de 2 quartos. Porém, é necessário, em alguns casos, dependendo do preço do imóvel, você desembolsar uma entrada de 10 mil, de 15 mil ou até de 20 mil para um imóvel desse patamar. E uma pessoa que tem uma renda de 1.800 a 2.000, passando por crises como nós passamos agora, essa atual e outras anteriores, quem consegue juntar esse valor? Quem consegue poupar 20 mil, 15 mil para dar de entrada no imóvel com uma renda de 1.800, 2.000, 2.200, 2.500? Então, esse é o principal ponto, né? Nem todo mundo consegue poupar, porque a vida traz imprevistos o dia inteiro, ainda mais para alguém com uma faixa de renda dessa. Segundo, são os custos operacionais, né? Você tem imposto de transmissão, que é o famoso ITBI. Você tem o registro de imóveis, que é o registro de imóveis, é o RGI, é o órgão que registra a tua compra, né? Você tem certidões, você tem, se você fizer um financiamento, você tem custo de engenharia, que é a visita do engenheiro na Caixa Econômica. Então, uma série de coisas, e a própria escritura em si, que o contrato do banco tem um custo também. Então, tudo isso são empecilhos pequenos para uma aquisição de um imóvel desse. E uma outra coisa também é a própria exigência pessoal que cada um tem dentro de si do que é bom ou não para si próprio. Então, muitas das vezes, você leva um casal jovem para comprar um imóvel popular, mas a mente dele está numa viagem muito mais além, em termos de acabamento, de tamanho, de localização, do que aquele imóvel praticamente possui. Então, às vezes, a dona de casa, às vezes o esposo, prefere aguardar um pouco mais para poder adquirir um imóvel melhor. O que não tem sido um grande sucesso, porque muitas das vezes o tempo que você aguarda para poupar e comprar um imóvel mais caro é o tempo que o imóvel levou para aumentar de preço também e você continua na mesma condição. Então, é bom você analisar tudo isso e muitas das vezes vale a pena você ter o primeiro imóvel, talvez não no lugar que você sonhou, mas num lugar digno, um loteamento sem qualquer tipo de comunidade nem nada, em expansão até imobiliária, do que você, às vezes, aguardar um momento que você acha que é mais propício para adquirir um imóvel no futuro. Você pode adquirir já esse, você pode morar e usar esse imóvel amanhã como trampolim para um futuro imóvel melhor. Você pode vender, o imóvel valoriza, você pode alugar, entendeu? Então, muitas coisas realmente dificultam o acesso. E, por último, eu posso dizer, a construção civil em si não tem construído esses imóveis em todas as cidades litorâneas, nem tampouco nas capitais. Você tem cidades que sequer conhecem o programa Minha Casa Minha Vida. Cidade de Búzios, você não tem. Você não tem, por exemplo, na cidade de Cabo Frio, né? Aqui na cidade de Macaé, você tem, mas muito pouco. Então, não são todas as cidades que a pessoa consegue encontrar uma oportunidade imobiliária pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não é em qualquer cidade. Então, existe uma deficiência muito grande também do setor da construção em regionalizar a construção a nível nacional, possibilitando que você compre independente da cidade que você mora. Bom, então, fechando essa parte agora que a gente fala sobre esse programa, queria falar do corretor, né? Do corretor nesse momento de pandemia também. De que forma você tem encarado esse desafio, né? De trabalhar muitas vezes à distância, de não ter tanto contato com o cliente quanto gostaria? Como que você tem levado esses dias? Eu até formei uma frase sobre esse momento, né? Então, é um momento de isolamento físico, mas de aproximação do cliente pela internet, né? Então, ao passo que você se isolou do contato físico, isso possibilitou que você se aproximasse
mais da pessoa pelo meio tecnológico. Ou seja, eu talvez não conseguisse falar pessoalmente com 8, 9 clientes, mais do que isso por dia. Mas trabalhando em home office, eu posso falar às vezes com 18, 20 pessoas num dia. Se eu for, por exemplo, para fazer um marketing de um produto específico que eu esteja vendendo, um apartamento, um lançamento. Então, a pandemia, vamos chamar assim, esse momento, tornou as pessoas mais reclusas, mas com mais tempo de se dedicar a propagar aquilo que ela faz. Então, no meu caso específico, eu e meus funcionários, que estão trabalhando em casa também, eles passaram a conversar e a falar e a oferecer muito mais imóveis, falar com muito mais pessoas do que faziam antes. Por quê? Porque estão trabalhando em casa. Então, o contato meu, como corretor, praticamente multiplicou por 3 em relação aos clientes que nós falamos diariamente. Então, a gente, com isso, conseguiu manter o patamar de venda, porque em relação às pessoas que estão passando por algum problema, alguma tribulação financeira, em relação àqueles que foram demitidos, em relação àqueles que estão um pouco assustados com o momento, a gente supriu isso falando com 2 vezes ou 3 vezes mais pessoas. Então, a gente teve um equilíbrio. Um aumento a gente também não teve, mas tivemos um equilíbrio. Conseguimos nos manter, mas também trabalhando, usando o meio tecnológico. E sem contar as mídias sociais. Nós somos muito antigos no Facebook, né? Então, nós temos já milhares de pessoas que nos acompanham diariamente, e essas pessoas passaram a nos ver pela mídia social muito mais vezes do que antes, devido ao fato de nós estarmos trabalhando em home office. Então, houve uma aproximação muito grande, e com a flexibilização agora do comércio, a quantidade de pessoas que nos procurou foi muito maior do que o que nós esperávamos. Por quê? Porque nós falamos com muito mais pessoas nesse período. Então, o corretor de imóveis que aproveitou, se organizou, montou uma boa planilha, começou a falar com as pessoas, colocou elas numa agenda de acordo com a natureza da conversa que ele teve com cada pessoa e fez um trabalho de acompanhamento, ele com certeza teve um sucesso incrível nesse momento. Então, eu posso dizer a você que a gente passou por dificuldades no sentido da proteção, do risco, a contaminação e, claro, as coisas que advêm de você ficar preso dentro de casa, né? Como poder dizer assim. Mas, com respeito ao lado comercial, foi realmente uma coisa inovadora dentro da nossa empresa aqui. Não são todos os corretores, né, que têm tido esse sucesso, né? Porque ainda assim, mesmo estando tão inevitável, né, essa mudança tecnológica, que já tem ocorrido, que já vinha sendo avisada antes até da pandemia chegar, mas nesse momento se tornou inevitável esse conhecimento, né? O corretor tem que aproveitar das tecnologias para poder continuar trabalhando. Mas como é que você tem organizado a sua rotina em casa para poder conseguir aproveitar melhor o seu tempo? Bom, então, o tempo que eu disponibilizo para mim trabalhar não mudou, né? Eu continuo trabalhando dentro do horário comercial de uma imobiliária. 9 da manhã, aqui no interior do estado, não sei na capital aí se as lojas abrem antes, mas aqui, às 9 horas da manhã, a gente já começa a trabalhar e vai até às 18 horas trabalhando. Eu, particularmente, vou um pouco mais, porque muitos clientes marcam após esse horário, porque saem do trabalho e a gente, como corretor, a profissão mesmo já é assim, a gente tem que se adequar. Mas o que eu faço é o seguinte, eu tenho 2 smartphones, onde ali está praticamente a base do meu trabalho. Então, como eu disse, os meus funcionários fazendo divulgação via internet, né? Se você, por exemplo, entrar agora numa página minha e falar agora, como vai você, Marcos? Alguém vai responder a você, mas não sou eu. Então, eu tenho pessoas agora trabalhando online para atender aos interessados.
fazendo simulação de financiamento, oferecendo linhas de crédito, o imóvel ideal dentro do perfil daquela pessoa, porque hoje existe uma dificuldade muito grande do cliente entender qual é o alcance dele. Então, muitas das vezes, a pessoa olha uma casa de R$400 mil e ela só pode comprar uma casa de 200, mas ela não sabe dar o ponto de equilíbrio disso. Por quê? Porque ela precisa de uma assessoria do corretor. Então, nosso trabalho é justamente mostrar àquele cliente que o perfil de renda dele é para um imóvel de 200 mil. Então, nossas meninas, os meninos já estão treinados para dar essa atenção e, claro, encaminhar esse cliente aos corretores, que elas não são corretoras, só fazem o primeiro atendimento. Depois elas encaminham para os corretores que vão dar, obviamente, toda a base técnica para o cliente, a base comercial, e levar esse cliente aonde ele tem que ser levado. Mas o tempo que a gente dedica é o mesmo tempo. Porém, a gente está muito mais online. E eu fico parte em casa, parte na rua, porque eu preciso conversar com essas pessoas também. Eu converso particularmente hoje umas 35 pessoas por dia, para que eu possa visitar 5, 6, 7 imóveis por dia. Então, veja, a gente não consegue falar com 7 e levar os 7 para visitar o imóvel. A gente precisa falar com muito mais pessoas, porque nem todo mundo tem a disponibilidade imediata de visitar. Então, eu, particularmente, nós temos utilizado o horário integral. As meninas deixaram de trabalhar, meus funcionários, na loja, mas o tempo deles foi integral, comercial em casa, claro, descansando, tomando café, almoçando dentro do padrão comercial normal, o que fez com que a gente conseguisse sempre estar falando com muitas pessoas. Claro que muitas pessoas pesquisam só, tem curiosos nesse meio, é normal, mas é um curioso que amanhã pode estar comprando, não é? É alguém que está só pesquisando, mas a gente pode transformar a pesquisa numa venda, né? Eu até uso um outro dilema, uma outra frase que é muito importante, que a gente costuma transformar pessoas que não pensavam em comprar em compradores, né? Então, muitas das vezes você não está pensando em comprar, mas se eu te oferecer uma oportunidade que você sinta que vale a pena, você pode se transformar num comprador. Então, o horário comercial é o horário que a gente tem usado, os meus funcionários também, e temos tido bastante sucesso no que diz respeito ao número de pessoas que atendemos e ao número de negócios que fechamos também. Você chegou a citar o chat das redes sociais, né, como uma dessas ferramentas que tem auxiliado você nesse período em casa. Você teria mais ferramentas que você poderia dizer que tem ajudado a se manter relevante durante esse período? Então, olha só essa visão que eu vou te passar, e que visões existem muitas e opiniões também. Essa é um pouco pessoal. O que acontece? Eu não estou numa grande metrópole. Eu estou numa cidade do litoral do Rio de Janeiro. Então, quando eu saio, por exemplo, para mostrar um imóvel, eu não posso sair de uma cidade para outra, porque essa logística torna a minha viagem muito longa e o meu retorno também distante. Então, eu não consigo atender, por exemplo, 5, 6, 7 pessoas se eu ficar pulando de cidade em cidade. Veja. Então, eu uso muito o Facebook. Mas, Marcos, por que você usa o Facebook e você não usa muito o Instagram ou você não usa muito outras redes sociais? Porque o Facebook ele me permite procurar e buscar pessoas que estão na mesma região, com mais facilidade. Além de ser uma mídia social antiga. Então, muitos estão ali, todos passaram por ela, muitos permanecem nela também, mesmo estando em outras. E o meu trabalho, o trabalho de corretagem, ele não é igual uma venda varejo, uma venda por impulso. Você está assim num local comercial, não importa se está perto da sua casa ou não. Você vê um relógio bonito, você cisma e compra. O imóvel não é assim. O imóvel você pensa em comprar ele em casa, você está em casa ainda pensando, conversando com a tua esposa, planejando. Você não compra um imóvel tão rápido quanto você compra um relógio. Então, eu vendo muito aqui por indicação. E para eu vender por indicação, eu preciso estar conversando com um amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo,
Então, isso o Facebook me permite. Então, quando eu, por exemplo, posto uma coisa muito interessante, esse amigo indica o outro amigo, ele marca o outro amigo, ele marca o outro amigo. Diferentemente do Instagram. O Instagram ele é muito nacional. Se eu trabalhasse com bolsas, se eu trabalhasse com equipamentos de musculação, alguma coisa que eu quisesse distribuir a nível Brasil, veja bem, Brasil, um comércio de compra e venda, o Instagram seria a ferramenta perfeita, não o Facebook. Mas o meu produto é imóvel. O meu imóvel está numa região. Quem compra ele é quem mora naquela região. Entendeu? Ou quem vem morar naquela região. Mas você não consegue fazer uma pessoa falar assim, ah, não, amanhã eu vou comprar um imóvel lá em Rio das Ostras porque eu vi agora aqui que está bom. Não, a pessoa não vai mudar o emprego dela, a vida dela, para aquela região 300 quilômetros depois, só porque ele gostou. Então, o Facebook, eu consigo regionalizar o meu cliente. Então, por exemplo, se eu postar num grupo, você sabe que no Facebook tem muitos grupos, eu não vou postar num grupo de São Paulo, que o meu imóvel está em Rio das Ostras. Então, quando eu posto num grupo de Rio das Ostras, milhares de pessoas de Rio das Ostras veem aquela postagem. Eu consigo fazer isso no Facebook. Então, time que está ganhando não se mexe. São 13 anos no Facebook ganhando todas as partidas. Eu não vou mudar os meus jogadores, entendeu? É muito boa essa estratégia dos grupos regionais, né, para poder divulgar os imóveis. Eu queria falar um pouco a respeito do noticiário, né? As notícias têm corrido muito, as alterações têm sido feitas muito rapidamente, né? As taxas têm baixado, alguns processos estão sendo desburocratizados também. Como é que vocês corretores estão fazendo para poder se atualizar, né? E se manter inteirado dessas mudanças para poder continuar, para poder dar ao cliente o máximo que vocês podem de inovação, né? Realmente o cliente que tenta se orientar pela internet, ele fica muito confuso. Porque um site faz uma publicação falando de uma linha de crédito nova da Caixa. Depois um outro site já replica. Depois alguém pega aquilo e bota numa rede social. E cada um vai botando de um jeito e aquilo vai mudando. Na verdade, a natureza da notícia principal. Então, e o cliente não tem um contato, por exemplo, assíduo, por ser um banco público, você não consegue entrar num banco da Caixa Econômica em 10 minutos, pedir uma informação e sair. Você não consegue fazer isso. Então, o consumidor fica muito confuso. O que ele faz? Ele entra em contato com o mercado imobiliário. E aí ele liga para uma imobiliária e fala assim, olha, eu fiquei sabendo que a Caixa agora vai mudar isso. Eu fiquei sabendo agora que os juros vai baixar. Eu fiquei sabendo agora que vai mudar o nome disso, que vão lançar isso. E nós, corretores, embora a gente ouça, a nossa experiência diz que, de fato, a gente tem que aguardar realmente aquilo vir a acontecer, para que a gente possa passar com segurança. Por quê? Porque, às vezes, uma notícia dessa, ela atrasa o mercado imobiliário numa grandeza assim, sem igual. Porque se você fala assim, olha, os juros da Caixa vão baixar, e fica publicando aquilo e nunca baixa, naquele próximo mês ninguém compra nada. Porque a pessoa está esperando baixar. Entendeu? Entendi. Então, é aquela história. Então, a gente não passa para o cliente essa expectativa, a não ser que ela já exista. E eu, Marcos Vinícius, não é questão de ser ou não um especialista nisso. Eu sou obrigado a me guiar pelas informações concretas. Então, eu tenho os gerentes da Caixa que eu lido com eles. Então, eu pergunto a eles. Se eles ainda não têm uma informação específica, quem sou eu para poder passar para um cliente alguma coisa? Olha, a senhora aguarda que é possível isso acontecer. Não é muito correto, né? E já houveram notícias da Caixa que não se concretizaram. Muitas, no passado, não se concretizaram. Até essa mudança de nome que você citou logo no início da nossa conversa, ano passado já tinha sido citado isso, que ia mudar até para um outro nome e não aconteceu, né? Tinham dito que o programa Minha Casa Minha Vida ia acabar,
tinham dito que os juros iam aumentar. Olha quanta coisa já disseram e nós não vimos ainda acontecer, né? Falta de verba. Ano passado, tivemos aí uns 3 momentos que algumas autoridades chegaram até a mencionar, olha, é provável que falte verba, é provável que falte verba. As construtoras ficaram preocupadas e não ocorreu. Então, a gente prefere, com respeito a notícias, esperar que elas se concretizem, até porque não temos uma fonte fidedigna infiltrada em algum lugar para poder nos passar uma coisa concreta. Então, eu espero sempre a notícia se concretizar para poder transmitir ela. Então, a maioria dos corretores, eles não utilizam só a Caixa Econômica, eles utilizam os bancos privados também para financiamento. Então, nós temos o Itaú, temos o Santander, né? E temos várias outras entidades financeiras. Então, quando você compra um imóvel que não é um imóvel popular, você recorre, normalmente não é a Caixa, você recorre aos bancos privados, principalmente se esse imóvel for caro, acima de 1 milhão, acima de 2 milhões, como nós temos aí na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Zona Sul, imóveis de 3, 4, 5 milhões. Então, a classe da corretagem dos corretores recorrem a essas entidades financeiras que muitas das vezes têm um juros próximo ou até menor do que o da Caixa com respeito a imóveis bem mais caros. No quesito imóvel popular ou acima do popular, 1 degrau ou 2, a Caixa ainda consegue manter realmente uma linha de crédito com juros menor. Então, o mercado fica oscilando assim, né? Oscilando entre a Caixa Econômica e entre os bancos privados que oferecem também linhas de créditos próximas da Caixa Econômica. Queria agradecer, Marcos, pela sua presença aqui no nosso programa, né? Esse nosso primeiro programa desse novo modelo. E queria que você desse algum recado final para quem está assistindo. O meu recado vai para os meus colegas, né? Que eles continuem se empenhando ao máximo. Esse momento de pandemia, muitas vezes, causa depressão, desânimo, né? Preguiça. E nós temos que estar sempre vencendo essas mazelas que nos atrapalham no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quem não gosta de ficar um pouco mais com a sua família em casa? Não é? Quem não gosta de, junto da sua família, conversar, por exemplo, sobre diversos outros assuntos, não é isso? Mas a disciplina também é muito importante. O horário de acordar, o horário de levantar, né? O horário de você também terminar para descansar, o horário de você almoçar. Isso tudo é muito importante. A disciplina, a organização. E o principal é você registrar 100% daquilo que você faz no teu dia a dia. Você tem que ter um diário. O corretor precisa de um diário. Que o corretor que fala com 20, 15, 10, 30 pessoas num dia, a memória dele no segundo dia já não consegue lembrar mais. Então, muitas das vezes, se você registra e anota tudo que você faz, aquilo é de uma valia, de um valor enorme. Muitos negócios não vão ser perdidos se você registrar 100% do que você faz. Entendeu? Você vai colocar na tua agenda, por exemplo, na data que você acha que é interessante, você retornar para aquele cliente. Você vai colocar o ponto que está dificultando ele de comprar e você vai tentar solucionar para você retornar para ele. Se você não tem o imóvel que ele quer, você vai tentar captar esse imóvel para oferecer a ele. Mas se você não registra isso, se você não anota isso, você não vai lembrar desse cliente. Se você esquecer dele, fatalmente ele vai esquecer de você, porque você não está sozinho no mercado. Então, muitas vezes ele pode até falar com um corretor que não tem, talvez, o teu nível de experiência, mas estava a postos, estava lá pronto para atender ele naquele momento em que você esqueceu dele, esqueceu de retornar para ele. Então, corretores, meus amigos, registrem, anotem 100% dos detalhes da conversa que você tem com cada cliente. Usem uma agenda e uma planilha. Isso é primoroso. E não deixem de usar diariamente, a todo tempo, a rede social.
Você precisa estar aparecendo para todos os teus clientes, para todos os teus amigos, para os amigos dos teus amigos, para os conhecidos dos teus amigos, todo o tempo, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Se você quer vender, você tem que aparecer. Muito obrigado novamente por todas as informações que você trouxe, Marcos. Espero que você se cuide daí. David, muito obrigado também pela sua audiência e fiquem ligados que semana que vem tem mais vídeo. Saúde para todos e até o próximo.